para se chegar a uma conclusão. Ou seja, ouvindo aqui o presidente do Instituto de Petróleo e Gás, a gente chega àquela conclusão de sempre. Não adianta dizer, vou resolver, e fiz assim. Pá! Não é assim. Infelizmente não é assim. A gente vai ficando por aqui com o Jornal Gente desta quinta-feira. Agradeço a todos os ouvintes pela audiência, pela companhia e pelas muitas mensagens que chegaram aqui ao longo do jornal. Voltamos amanhã às 8 da manhã. E claro, você continua conosco ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Presença e relevância. Onde você estava quando o Joesley Batista foi preso? E a notícia do Joesley Batista, que eu ouvi primeiro na Rádio Bandeirantes. Ouvindo rádio. O que você fazia quando soube do furacão Irma? Ouvi na Rádio Bandeirantes passagem do furacão Irma. Ouvindo rádio. Em qualquer lugar em que você se encontra, ou se estiver em trânsito, você está, você vai, você chega, ouvindo rádio. Meu nome é Carlos Pereira. Felipe Gomes, e a notícia sobre as balas perdidas no Rio de Janeiro. Pô, minha família inteira é de lá. As matérias, denúncia do Agostinho Teixeira. A médica que entrava no hospital, batia o ponto e ia para o Hospital Santa Joana. Vi essa notícia na Bandeirantes. Focado exclusivamente na transmissão ou realizando várias atividades. Eu sou a rádio todos os dias. Sou ouvinte diário. Estou com a Rádio Bandeirantes todas as manhãs. Ouvindo rádio. Um radar sempre ligado. Como se fosse possível, olhos que nunca se fecham. É o rádio alerta e você atento. Bandeirantes. É pura rádio. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma congressos agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais. A produção e apresentação é da Rose Guglielminetti, Marcos Andrade, Bárbara Guimarães e minha, Zezé de Lima. A mesa de som do Leandro Renato, central técnica do Gil Kleber. Ah, meu Deus! E tem o Fábio também, que ajuda hoje na central técnica. Bom, a gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, que é a página na internet da Band Mais, e nos aplicativos Band Rádios, claro, além no dial do seu radinho. Olha, se você quiser também nos assistir pelo YouTube, vai lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, ou em dois endereços do Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Bandmais. E participem conosco. Mandem as suas mensagens para 19 97102 1493. 19 97102 1493. E agora a Bárbara, porque a Rose, acho que as férias subiram na cabeça dela, viu, Bárbara? Uma hora dessa ela aparece. Hashtag volta Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia para quem está com a gente. Quanta coisa acontecendo nessa semana, né? Parece que essa semana tá durando um mês já. Pois é, assim, a gente, olha, apareceu a Margarida tá aqui, pode arrumar o cabelo, isso. Bom dia, Rose, gente. Bom Tudo dia. bem? Eu fui passar um batonzinho para poder entrar. Eu tava sem batom. Fui passar um batonzinho. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Rose. Bom, a gente estava falando que é uma semana que parece que tem 30 dias, tamanha a intensidade dela. Mas, e hoje, acho que desde segunda-feira a Bárbara vinha falando, não, desde a semana passada. Semana que vem, quinta-feira, é o grande dia que Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, deputado pelo Paraná, citado, segundo Luiz Miranda, como um dos roleiros lá do Congresso Nacional no Ministério da Saúde, irá depor a CPI do Senado que trata da pandemia. A gente falava aqui um pouquinho antes
que a gente acha que perdeu um pouco o timing. Mas vai lá, Bárbara, conta pra gente de ontem o que você viu e conta o que você espera para hoje. Então vamos lá, meninas, eu anotei tudo aqui para passar para vocês. Ontem a gente teve o depoimento do Jailton Batista, ele que é diretor de uma indústria farmacêutica, Vitamedic, que lucrou muito com a venda de ivermectina por conta do kit Covid. O que eu acho que ficou marcado de importante nesse depoimento foi que ele confirmou que a farmacêutica investiu mais de R$700 mil naquela organização Médicos pela Vida, que a gente também já tinha citado na CPI, acompanhado, que a médica Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, também endossava esse coro, que eram os médicos que prescreviam esses medicamentos para o chamado tratamento precoce. Esse dinheiro disseminou campanhas, outdoors, mensagens de fake news em massa. Isso mostrou como o Palácio do Planalto também usou essa narrativa, que acabou contribuindo para que mais pessoas, segundo os senadores de oposição ao governo, morressem porque acreditaram que isso era uma salvação para a pandemia e deixaram de lado os cuidados sanitários. Além disso, o que eu achei importante também é que o comando da CPI anunciou que vai sugerir ao Ministério Público o indiciamento do presidente por vários crimes. Olha, curandeirismo, charlatanismo, crime contra a epidemia e também de publicidade enganosa. Segundo as análises, esses crimes dariam ao todo 18 anos de prisão. Chama a atenção que o caminho final para a CPI, na minha opinião, é esse, né? Eles vão tentar ligar o presidente a isso. Acho que não surgiu indício, a não ser que hoje as coisas mudem muito com relação à corrupção. Ontem o Omar Aziz deu uma entrevista falando que os principais pontos da CPI já estavam esclarecidos, o que me frustrou um pouco, porque antes do recesso eles citavam várias outras coisas, como os hospitais federais do Rio de Janeiro, como mais explicação sobre a VTC Log, que a gente ainda não viu. Ele disse que agora a CPI já tem tudo muito esclarecido, que é o que a gente está acompanhando. E uma percepção que eu estava comentando também com a Zezé, Rose, é que a CPI parece que agora tem um palanque um pouco midiático, né? Minha mãe até comentava, ela que acompanha a CPI, falou assim, nossa, parece que esses senadores só estão aí para aparecer na televisão. Então, está arrastado, né? Desde o início da semana passada, quando voltou do recesso, a gente está parado, parece, no mesmo labirinto. Hoje, tem Ricardo Barros, ele que ao invés de ser convocado, vai falar como convidado. Esse foi um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como convidado, ele poderia não comparecer, mas ele já garantiu que ele vai falar, que ele vai comparecer, mas também não tem... Faltava, né? Só faltava ele não ir, depois de pedir tanto, porque eu quero ir, porque marca logo, só faltava. Aquele desespero. Mas eu acho que também a CPI enrolou tanto para esse depoimento, para tentar provas e tentar não sei o quê, que pode ser um tiro no pé, porque naquele início a gente estava com o nome do Ricardo Barros muito fresco, né? Tinha a denúncia do Miranda, ainda tinha aquela expectativa do áudio, o Palácio do Planalto estava se sentindo acuado. Agora, isso não parece tão forte. E o Ricardo Barros demonstrando força ao presidente da República. Tem vários vídeos que foram divulgados na internet, principalmente no Twitter, dele endossando o coro do tratamento precoce. Ele que votou a favor também do voto impresso, está fazendo o dever de casa de aliado do presidente direitinho. Vamos ver hoje. E o próprio presidente, o Bolsonaro, hoje, numa entrevista numa rádio do interior, acho que lá da região do próprio Ricardo Barros, disse que ele está muito tranquilo com o depoimento do Ricardo Barros e que ele deve resolver isso e tirar de letra. Ou seja, ele está muito confiante, né, de que ele vai engolir os senadores. Na verdade, o Bolsonaro não falou isso, mas a impressão que eu tive do Bolsonaro falando que ele vai tirar de letra é exatamente isso, de que os senadores, Zezé, não irão conseguir avançar muita coisa, porque o que eles têm é a fala, como você colocou, do Luiz Miranda, dizendo que o Bolsonaro falou isso é coisa do Ricardo Barros, da história lá envolvendo a vacina, a Covaxin, né? Agora, o que eu acho, gente, é que o Ricardo Barros tem relações muito estreitas com esse povo que operava e que vendia e que estava, pelo menos, tentando vender as vacinas ali para o Ministério da Saúde, que ele tem vários tentáculos, vamos assim dizer, dentro do Ministério da Saúde. Isso está colocado, está comprovado, dizendo que ele tem muitos assessores e pessoas que ele nomeou. Então, parte do Ministério da Saúde ele controlava. Mas ele deve se sair bem, porque ele
está acostumado a lidar com seus pares, né? E a própria forma como o Lira pediu para ele ser convidado e a CPI aceitou, já demonstra que ele tem, diferentemente dos outros das outras pessoas que foram ouvidas pela CPI, ele já está entrando com uma deferência, né? Então, ele vai ser tratado como colega, essa é a impressão que eu tenho. Não sei, a Zezé, se é essa a impressão que você tem. Eu tenho impressão muito pior do que isso, Rose, mas muito pior. Eu já expressei na semana passada aqui que eu acho o seguinte, temos de ver como é que vai ser o tom. Mas tem muita gente ali da CPI que eu acredito que esteja na mão do Barros, entendeu? E que vai se comportar como subalterno ali, né? Não espero isso do Randolph, não espero isso do Alessandro Vieira, não espero, e acho que não espero das senadoras, mas de muitos outros ali, o Ricardo Barros, ele é centrão e ele é um cara que está metido em tudo quanto é lugar. Então, me assusta isso um pouco quando a gente fala, mas é deferência. Será que é deferência ao Lira? Ou será que é deferência ao Barros mesmo? Não, ao Barros, entendeu? Ao Barros. Né? Para mim é o Barros. Não, mas atendendo a um pedido do Lira, hoje, isso já seria independentemente do pedido Lira entrado na jogada, entendeu? Porque qualquer um que tivesse nas costas aquela história dos 20 milhões lá dos medicamentos de alto custo não entregue, que tivesse aí a indicação de figuras dentro do Ministério que tem metidas em rolo, sabe, estaria indo no Supremo pedir para não explicar nada, a não ser que tivesse a certeza de que vai ser um encontro de comadre, Rose. Então, eu falava que da CPI, uma das coisas que me deixavam assim preocupada é que a CPI, toda a CPI que nós vimos, a hora do pega para capar, tem acordo. Sabe, o público não fica sabendo. A gente, por experiência, já percebe isso daí. E anos depois a gente fica sabendo de quem pediu o quê, quem ganhou o quê, quem levou o quê, para não botar esse nome no relatório, para não chamar essa figura para depor, para fazer vista grossa para uma série de coisas. Então, assim, Rose, o que me deixa em dúvida é exatamente o comportamento do Ricardo Barros, essa posição dele de segurança. E VTC Log, o que é isso? Que história é essa? Então, muito mal contada e que a CPI não avançou, né? E esse Maximiano que não quer ir depor por quê? O próprio depoimento da mulher lá da Emanuela. Isso, já foi um depoimento assim que deixou ponta solta. Então, eu estou esperando para não falar, nossa, fica aí julgando as coisas e já olhando e já achando que não vai dar em nada, uma pessimista. Mas esses pontos eu venho levantando desde semana passada, que são pontos que me intrigam. Eu acho que não vai avançar muito não, viu, Zezé? Eu sinceramente acho... Porque avançar. Eu esperava, igual a Bárbara falou assim, eu fiquei meio decepcionada, porque a nossa esperança é que neste recesso as assessorias dos senadores iriam se debruçar sobre os documentos e iriam abrir inclusive novas frentes de investigação a partir das informações que eles tiveram. O que a gente percebe é que eles não avançaram quase nada, né? E estão meio que, sabe aquela coisa de você ficar escorregando em gelo, que você fica ali e você não sai do lugar? É essa impressão que eu estou tendo em relação à CPI. Rose, a sensação que eu tenho, tinham exatamente isso que o Aziz falou. Já temos a linha mestra aí que vamos seguir.
pegar só o Bolsonaro, não tem interesse nenhum em mexer com nenhum congressista, entendeu? Nenhum, nem mesmo Flávio Bolsonaro. A gente falou com o Humberto Costa na semana retrasada, e a posição do Humberto Costa acerca do Flávio, né, que eu falava exatamente isso, vocês estão indo para o Rio, existe aí uma suspeita de como está sendo conduzida a administração dos hospitais públicos federais, né, as ONGs, as OS. Ele falou, mas não tem nada ainda, não sei, acho que, sei lá. Humberto Costa, PT. Então, dá uma olhada. Rô, você está só na metade da tela. Volta para a tela. Voltei. Antes que o Rodrigo Neves me chame a atenção, né? Ele fala assim para mim, parece que você esquece que tem imagem. Eu falei, ai, Jesus amado. Mas é isso, gente. Mas é assim, em relação à história do curandeirismo, né? Eu acho que serviu mais para manchete de jornal. Que, né, assim, é uma coisa impactante quando você vê, né? Mas o que me chamou a atenção ontem, Bárbara, é que ficou muito claro que teve muita empresa que ganhou dinheiro, né? E essa da ivermectina, ela inclusive, ela tipo 1000%, gente, aumentou o lucro dela. Ou seja, ela ganhou demais. Então você imagina você ter um presidente da República usando as redes sociais para poder fazer defesa de um medicamento. Às vezes não tinha mais, né? Até a Anvisa chegou a obrigar a receita, não no caso da ivermectina, foi no caso do outro medicamento, qual que foi? Da cloroquina, né? E eu me lembro que logo no começo, até para os pacientes que de fato tinham que fazer o uso da cloroquina, houve uma falta de remédio, depois não teve problema, né? Mas assim, a empresa ganhou muito dinheiro, tanto que ela ganhou dinheiro que ela financiou publicidade em associações de médicos que faziam a defesa, né, desse medicamento. Então, assim, muita gente lucrou, viu, Zezé, com a morte e com a venda de medicamentos. E foi muito chocante para mim, rapidinho, Zezé, desculpa, só na hora que naquele trecho que os senadores perguntaram para ele se eles tinham conhecimento da nota da Merck, né, que é o laboratório que produz a ivermectina, que falava que não tinha eficácia, e ele falou que tinha ciência. Mesmo assim, financiava a campanha para vender, né? Gente, assim, ó, o Bolsonaro encontrou os parceiros que ele queria. Como todos encontram os parceiros que querem. Basta definir uma política que você quer implementar e aí esses parceiros vêm naturalmente. Assim, não acho que ele ganhou dinheiro com essas empresas. Não vejo assim. Mas, que o governo não ganhou? O governo. Ah, tá. Mas acho que o que ele queria era o seguinte, a tese que ele comprou foi aquela da contaminação, da imunização por contaminação. Ele comprou essa tese. Ele acreditava que não era necessário parar a economia de forma nenhuma. Sim. Tá? Por isso a briga dele com os governadores, ele acreditou nisso. E que para atingir essa imunização, teria que todo mundo estar exposto ao vírus, independentemente do risco. E ele tinha que inventar uma mentira para dizer que tinha um tratamento para quem ficasse doente. Inclusive para fomentar aí a adesão à tese dele. Olha, você pega, e aí você ainda tem isso daqui, você ficar doente. Ou mesmo se você tomar antes, nem pegar você vai. Então, o ponto dele sempre foi, nunca um ponto de vista da saúde. Nunca. Sempre foi um ponto de vista econômico, olhando para a reeleição. Eu não posso correr o risco de ver um país parado, sabe, com tudo que decorre disso, porque isso vai ser um problema para eu ser reeleito. Desde 2018, esse homem só pensa em reeleição. Tudo que ele tem feito nesse mundo de Deus aqui chamado Brasil, desde que ele assumiu, é pensando na reeleição.
Então, dentre qualquer obstáculo que apareceu no caminho dele, ele tentou resolver da forma mais simplória possível para não correr nenhum risco. Porque ele nunca viu 560 mil mortes como um problema. E ele tinha um discurso, inclusive, pronto para isso. Quem morre são os fracos, iam morrer de qualquer jeito. E pronto. Então, assim, nesse sentido, acho que a CPI tem uma causa forte, que é o lance de falar, esse cara foi contra a saúde pública o tempo todo. Acho que isso vai dar uma dor de cabeça para ele, embora o povo dele não reconheça, por exemplo, as mortes como problema, nada disso, mas isso vai dar uma bela dor de cabeça para ele, eu acredito, internacionalmente. Isso é uma coisa que o mundo não aceita mais depois do Holocausto, depois do louco do Hitler. É uma coisa que, para o mundo, é uma coisa que pega muito mal. Então, mas assim, gente, o cara, ele é inescrupuloso e ele bota um objetivo na frente dele e segue em frente. De punição, vocês acreditam? Quê? Dele, em relação a ele? Em relação a esse ponto que a Zezé falou sobre o crime de saúde. Eu acho que mais pode ter uma questão mais internacional. Assim, agora em relação a crime de saúde, eu gostaria que ele fosse punido, sabe? Porque eu acho que houve sim, negligência, e uma questão além da negligência, ele foi criminoso, deliberada, que culminaram com muitas mortes. E esse final de semana eu li um livro, Zezé, que é de um sobrevivente de Auschwitz. Eu gosto muito, né, dessa questão de Auschwitz, e ele estava contando como que foi ficar no campo, né? E, na verdade, o livro é o seguinte: ele decidiu ser feliz, fazer da vida dele valer a pena depois de tudo que ele passou no campo nazista. Mas o que me assustou, Zezé, é a similaridade que a gente tem da disseminação do ódio, da intolerância e da banalização que você tem com o sofrimento alheio. Então, esse autor, esse sobrevivente, ele era alemão, nascido na Alemanha, ele era judeu. E ele mesmo disse que a própria religião para ele não era uma coisa tão importante. Ele fazia lá as cerimônias, nos dias do judaísmo, mas ele não era aquele judeu ortodoxo, sabe, que cumpria. E se de repente ele se viu sem pátria, sendo caçado no próprio país que ele nasceu, enviado para um campo de concentração, ele chegou num dos campos que ele chegou, o pai dele foi para uma fila para morrer e ele foi para outra. As tias dele estavam em dois trens, e um dos trens, num dos lugares, esses trens foram colocados os gases para que elas fossem assassinadas. Então, assim, e o que ele falou assim, o que me deixou perplexo foi que aqueles vizinhos que eram nossos amigos, eles nos odiaram já de olho nos nossos patrimônios, nos nossos bens e no nosso patrimônio, porque teve essa questão também, né? Então, Zezé, tão assim, eu fiquei tão assustada, Bárbara, de ler esse livro e de ver como que o nosso mundo, não só no Brasil, mas em outros países da Europa, eles estão com esse antissemitismo muito aflorado, Zezé. E eu fiquei, Jesus, não me deixa ficar de um lado da história em que eu posso estar do lado da história que vai fazer as pessoas serem vítimas, sabe? Do lado dos algozes. Terrível, Zezé, terrível. E como foi difícil para eles, Zezé, para esse pessoal, assim, de repente perdeu a pátria, perdeu a família, foram machucados, passaram por sofrimentos. Ele saiu de um dos campos, Zezé, com 28 quilos. 28 quilos. Gente, esse é um capítulo, assim, da história da humanidade que deveria estar na mente de todo mundo para que nunca mais se repetisse. Mas isso é uma coisa que hoje, vendo o mundo hoje, eu não garanto isso para ninguém. Mas, não, olha... Oi? Eu não garanto, porque como eu digo para vocês, eu faço parte de vários grupos, né, do WhatsApp por conta de fontes, né?
E o que eu tenho visto é ódio generalizado, viu, Zezé? É ódio generalizado de pessoas classificando uns de esquerdistas, outros de bolsonaristas, e aí, se colocar uma arma na mão desses caras, eles atiram sem grandes misericórdias, sabe, um contra o outro. Você criou-se um inimigo. Tem um livro também que eu li recentemente, que para que um líder popularesco possa se firmar, e principalmente esses em que o ódio ele é sustentado, você precisa criar um inimigo comum. Então você cria o inimigo e você vai atrás desse inimigo. E hoje a gente tem esse inimigo no Brasil, entendeu? Então, e por isso que ontem, né, eu falava aqui, Bárbara, a gente... foi aniversário da Bárbara. Parabéns! Obrigada! E aí, você tirou folga de tudo, é isso? Eu trabalhei de manhã. Não consegui. Tá. Aí, quer dizer, a gente falava que ontem foi um dia que trouxemos a história do voto impresso sendo recusado na Câmara dos Deputados, né, como previsto, já havia essa previsão. E aí a gente falava da questão de quem votou favoravelmente ao voto impresso, né? E aí eu ponderei ontem de manhã que, assim, na minha visão, nem todo mundo que votou favoravelmente ao voto impresso é um golpista, sequer um bolsonarista. É legítimo, discuta isso. Se há dúvida, discuta. Eu conheço pessoas que discutem e que passam longe de bolsonarismo, né? Mas, assim, esses caras sequestram alguns temas e colocam no colo deles, e aí você, mesmo não sendo um bolsonarista, se você quer discutir isso, daí você vira um bozão. Então, isso é horrível, sabe? Porque vai minando, inclusive, a capacidade, né, da gente de discutir, de ouvir o argumento do outro, porque aí já fica, é bozo, pronto, não vou ouvir. Isso então, muda até a votação, né? Porque o deputado tem medo de como vão considerá-lo. Então, só que eu acho o seguinte, eu acho que tem algumas questões, eu concordo com o que vocês estão colocando, de que você sequestra o tema e você se torna dono dele, você carimba aquele tema. E foi o que aconteceu. Mas, por outro lado, eu acho que um político, quando ele tem um mandato nas mãos, já sabendo que aquele tema foi sequestrado, ele precisa tomar muito cuidado no voto que ele dá. Principalmente naquilo que na consequência que vai ter. Então, por exemplo, os deputados do PSDB que votaram favoráveis ao tema, eles estão sendo criticados nas redes sociais, porque esse tema ele deixou de ser técnico e ele passou a ser uma discussão política. E é isso que aconteceu, Zezé. Então, quando o Bolsonaro sequestrou esse tema, ele trouxe para a arena política. Então, não era uma questão de transparência só, de você ter o voto confirmado. Houve uma politização. Sim, eu concordo. Só que aí, quando um deputado do PSDB, por exemplo, e até do Novo, o próprio vereador Paulo Gaspar depois mandou um e-mail para a gente dizendo que o vereador, o deputado ou o vereador, ele é dono do mandato dele, né? Então, ele pode se manifestar. Eu concordo que ele é dono do mandato dele, mas ele representa uma instituição partidária. E existe alguns momentos que um partido precisa se posicionar. Eu cobro isso das pessoas, enquanto pessoas físicas e também enquanto instituição. Você mesmo, Zezé, você disse assim, antes de eu entrar de férias, o TSE precisa dar uma resposta mais firme para essas falácias do Bolsonaro. Aí, na semana seguinte, o TSE veio e se posicionou. Não sei se na calibragem que você queria, mas se posicionou, pelo menos se posicionou. E é nesse sentido que eu coloco os deputados, quando eles votam favoráveis ao Bolsonaro, ao voto impresso, né, eles estavam se posicionando favoráveis ao Bolsonaro. Olha que coisa terrível, Zezé. Eu consigo entender
que nem todo mundo é bolsonarista, mas ele se posiciona e ele se coloca quanto? E quando você olha alguns nomes ali de pessoas que votaram favoráveis, não dá para você falar que esses caras são golpistas. Não dá para colocar nessa sacola que você coloca Arthur Lira e todo mundo. Não dá. Então, é muito difícil isso. Tá ficando uma coisa extremamente... Agora, sim, agora por outro lado, nessa votação, a gente tem alguns recados que foram mandados, né? Por exemplo, o próprio voto abstenção do Aécio Neves e o voto... único, né, que se absteve. E o próprio voto favorável a essa demanda, tá todo mundo entendendo que teria sido um recado para o Dória, né? Que é da turma que não suporta o Dória dentro do PSDB. Então, Zezé, sabe o que eu vejo o PSDB? Eu vejo o PSDB completamente perdido, um partido que foi, né, o grande partido que sempre rivalizou com o PT, os dois grandes partidos do Brasil sempre foram, né? O PSDB, o PT. O PSDB está assim, em frangalhos, diminuído. O Alckmin deve sair agora e deve ir para o PSD para ser o candidato a governador, né, de São Paulo pelo PSD do Gilberto Kassab. Então você percebe um PSDB que em Campinas começou a ir de ladeira abaixo há muito tempo. O PSDB em Campinas não conseguiu mais, depois do Magalhães Teixeira, fazer um prefeito. E nas últimas eleições só conseguiu ser candidato a vice, sendo que na última eleição fez aliança com o Rafa Zimbaldi, com a mulher do Carlos Sampaio, com a Anabê, né? E mesmo assim não está conseguindo mais nada. Reduziu pra caramba o número de vereadores na Câmara aqui de Campinas. Então você percebe o encolhimento da legenda. Obviamente no Brasil ainda você tem prefeitos do PSDB, você tem deputados, você tem senadores. Mas a importância política do partido, ela tem sido reduzida, né, Zezé? Muito. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o DEM hoje tem mais importância do que o PSD, sinceramente. E a própria briga do Alckmin com o Dória, né, mostrou toda a fragilidade dentro do partido, como que eles estão totalmente desintegrados, né? Eu acho que começou, mas o Dória, nesse caso, eu acho que o Dória é o culpado. Eu não sei se eu não sei se pelo fato do Alckmin ser mais quietinho, e aí eu fico nessa posição de, ai, coitado. Ele não é coitado, ele é muito esperto, inclusive, né? Mas é muito esperto, mas foi ele. O que eu entendo? Eu entendo assim que na política existe uma coisa chamada lealdade, né? E você, quando você fecha com um político, você tem que ir com ele, você tem que caminhar. E foi o Alckmin que chancelou o nome do Dória no PSDB e que fez o Dória. Obviamente o Dória tem as suas qualidades, mas havia ali uma chancela por parte do Alckmin. E o Alckmin se sentiu traído quando o Dória traiu, né, Zezé? Vamos combinar que houve uma traição. Foi Bolsodória, ele largou o Alckmin, você que dane. Isso, então, mas você não vai ganhar nada. Isso você não se faz. Né? Gente, bom, temos que ir para o intervalo, que agora mesmo vai estar aqui o vereador Cecílio para falar com a gente sobre uma comissão de estudos aí do Campo Grande. Olha, a Bárbara, eu sei que ela vai embora porque ela vai trabalhar e depois vai voltar para casa para ficar com a mama, que a mamãe vai embora amanhã. Ai, a mãe da Bárbara tá aí? Ah, beijo, manda um beijo pra ela. Manda beijo pra ela. É por isso que eu vi os seus olhinhos olhando assim do lado da tela. Eu falei, ela tá conversando com alguém. Aí eu imaginei que fosse o namorado, porque quando a gente vê essas menininhas novas, eu falo assim, ai, meu Deus. É a mami. A mami. Menina, um beijo, bom trabalho. Beijo, tchau. Obrigada. Tchau. Vamos pro intervalo então? Agora a gente já volta, tá bom? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Via Expressa Valdemar Pascoal, Via Expressa aqui da BAM, o motorista encontra boas condições, faz um bom caminho pela passagem do Bosque de Jequitibás, Marconde Salgado. Também são boas as condições na Princesa do Oeste. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os cartões do Bolsa do Povo começam a ser enviados aos titulares dos benefícios a partir da próxima terça. Serão enviados 100 mil cartões na primeira etapa do programa, que envolve os auxílios Vale Gás e o São Paulo Acolhe. São cartões pré-pagos para saque dos benefícios em terminais bancários eletrônicos. Os pagamentos começam no próximo dia 20. O Vale Gás oferece 3 parcelas de R$100 a cada 2 meses para cerca de 426 mil famílias na pobreza e extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$178, inscritas no CadÚnico e sem Bolsa Família. Já o São Paulo Acolhe prevê a transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social que perderam familiares vítimas da Covid-19. O auxílio prevê R$1.800 em 6 parcelas mensais de R$300 para famílias inscritas no CadÚnico e com renda mensal de até 3 salários mínimos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder e recebemos agora o vereador Cecílio. Ele presidiu uma comissão de estudos aí, Cecílio Santos, sobre a região do Campo Grande, e nós vamos ver o que ele descobriu nesse estudo. Cecílio, muito bem-vindo e muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Prazer grande participar do programa aqui com vocês. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Estamos aqui para fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. Bom dia, Cecílio. Bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. O que essa comissão apontou, Cecílio? Quais são os caminhos, quais são os problemas primeiro, e depois você fala dos caminhos. Certo. Veja, nós fizemos um diagnóstico importante
a Comissão de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande foi aprovada pela Câmara. Ela é composta por mim, que presido, mais 4 vereadores, né? Tendo entre eles o vereador Paulo Búfalo, que relata, né? Ele é o relator da comissão. Também compõe a comissão a vereadora Débora Palermo, o vereador Gustavo Peta e o vereador Carlinhos Camelô. O diagnóstico, como a gente já, de certo modo, percebia, é um diagnóstico que aponta a necessidade de políticas públicas. Só para vocês terem uma ideia, nós levantamos 10 temas principais, e entre esses 10 temas principais está o transporte, a saúde, que com maior relevância, transporte e mobilidade urbana, né? E, dentre esses 10 temas, cerca de 77 apontamentos foram feitos pela comunidade. Nós fechamos um relatório preliminar e entregamos ao prefeito para que essas considerações, esses apontamentos, pudessem ser observados pelo prefeito na elaboração da lei do plano plurianual, né, que esse era o objetivo, é o objetivo da comissão. E continuamos discutindo com especialistas, com a população, o aprofundamento de alguns temas, entre eles a questão de políticas públicas efetivamente na região, como serviços públicos, né, transporte, moradia, e fecharemos o relatório e também enviaremos o relatório para que o prefeito possa observar essas considerações finais que estão sendo ainda apuradas. Bom, Cecílio, a gente vê tanto a região do Campo Grande como a região do Campo Verde, assim, regiões muito citadas e muito abordadas em época de eleição, mas eu vejo em outros momentos também. E, assim, pelo menos era o que os prefeitos, o Jonas falava muito das regiões, né? O Dário vem falando muito das regiões. Houve avanços nessas regiões? Quer dizer, vamos limitar o Campo Grande, que é onde você trabalhou. Houve avanços? E quais foram os avanços? Eu me lembro, por exemplo, que 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu fui lá no Campo Grande, foi um pé de vento que teve lá no Jardim Floresta, sabe? Nossa, destelhou um monte de casa. E eu fui lá cobrir como repórter. Assim, era uma coisa. Eu voltei no Campo Grande, acho que há uns 3 anos, mas eu me surpreendi. O que avançou? O que vem avançando? Com o VLT, o que vai mudar para o Campo Grande? Nossas expectativas, Zé, é que o Campo Grande possa ter efetivamente políticas públicas, né, que atendam a necessidade do povo. Portanto, a comissão especial da Câmara se predispôs a isso, a ouvir a população, ser um espaço de diálogo, né, de escuta qualificada da população. Essa é uma reclamação que as pessoas fazem. E do ponto de vista de avanços, conforme você me pergunta, avanços ainda tímidos. O que avançou muito? O adensamento, entende? Mais gente morando na região. O que é bom por um lado, mas por outro lado requer investimentos do poder público, né? Seja do ponto de vista da saúde, da educação, do transporte, né? Mobilidade urbana, seja do ponto de vista de educação ambiental e emprego, que é uma chaga da região do Campo Grande, posso assim dizer, pois boa parte da população se desloca da região pela manhã para o outro lado da cidade para trabalhar e retorna no final da tarde. Portanto, assim, a gente vê com bons olhos a implantação do corredor de ônibus do BRT, mas, por outro lado, é necessário que a gente se preocupe com isso. Inclusive, ao entregarmos o relatório preliminar para o prefeito, nós discutimos isso, apresentamos isso como uma das principais preocupações, porque não há viário que aguente 200 mil pessoas com possibilidade de aumento, se deslocando todo dia pela manhã e retornando no fim do dia, entende? Pode fazer várias obras que isso acaba não dando conta. Então, é necessário que tenha
empresas, que tenha desenvolvimento e possibilite emprego à população. Então, Cecílio, mas esse debate, me lembro que no plano diretor, eu sei que vai ter que ser atualizado, mas no último debate havia uma discussão, inclusive, de você criar polos descentralizados, justamente para você fixar essa população próximo da casa dela. Porque a gente sabe que em planejamento urbano é isso que é ideal, né? De você estar com as pessoas próximas do trabalho, para você poder evitar esse deslocamento, que no caso do Campo Grande, da região do Ouro Verde, eu me lembro que eu fiz uma matéria, as pessoas chegam a perder 2 horas do dia delas só nessa locomoção entre ida e vinda. Há um debate que você vai fazer com a Secretaria de Planejamento, a Câmara e o prefeito para poder tentar fomentar essa instalação de indústrias e de comércio, porque eu sei que na região do Campo Grande do Ouro Verde você tem muitos serviços. Então, por exemplo, você já tem shoppings, você tem supermercados, você tem atacadões. Isso é insuficiente para poder empregar toda essa gama de gente, né? Qual é o tipo de mão de obra que a gente teria ali, que esse pessoal do Campo Grande poderia oferecer para as empresas? É uma mão de obra mais especializada, não é? Como que você vê isso? E qual é o tipo de política que, por exemplo, o Executivo pode instituir de maneira a levar para lá, diversificar? Com certeza, é preciso que a gente discuta com o poder público, mas também com as universidades, né, com o empresariado, e nós estamos buscando isso no âmbito da comissão, além de discutir com a prefeitura, também buscando especialistas e dialogando com as empresas, né, com os comerciantes aqui da região, para que tenham condição de investir e ouvindo, para que a gente possa discutir de que maneira a Câmara pode ajudar, não é, nesta, não diria facilitação, mas nesse incentivo, para que as empresas venham para cá. Nós fomos, por exemplo, conversar com o presidente do Ciesp, nós estamos com uma agenda para conversar com os empresários que estão aqui na região nessa perspectiva, entende? Porque o comércio, os serviços é importante, os shoppings, eles empregam boa parte da mão de obra, mais próximos aqui. Mas, em função dessa derrocada econômica e o problema que a gente vive no Brasil, esses empreendimentos empregam poucas pessoas, né? Não absorve toda a mão de obra. E a gente também não tem essa ilusão de que toda a mão de obra vai ser absorvida aqui na região. As pessoas têm a liberdade também de trabalharem onde quiserem, né? Mas é preciso que o poder público, de alguma maneira, possa fazer esse incentivo. Uma delas, e isso já foi feito, é alterando a lei do zoneamento, né, possibilitando que empresas possam se instalar na região. Então, o zoneamento misto, ele caminha para isso. O PRT, que é inclusive o plano diretor, que estabelece nas proximidades ali da avenida, né, onde passa o BRT, terrenos maiores, né, áreas onde pode se instalar as empresas, o comércio de grande porte, né, também facilita isso. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos que as universidades, que os pensadores possam olhar para essa região com um olhar que é injusto, é um absurdo a gente ter esse deslocamento viário todo dia, diário, né, para as pessoas irem trabalhar. E digo mais, há um empobrecimento, e aí, claro, não é culpa do prefeito necessariamente, mas é o sistema como um todo, da população da região. Então, nós precisamos, sim, de escolas melhores. Tem o Instituto Federal, que foi uma luta para a gente conquistar e trazer para a região do Campo Grande, mas ele está aí. Então, é preciso que a gente discuta, e o prefeito pode e deve apoiar muito nessa questão, o CEPROCAMP, entende? Trazendo cursos técnicos que garantam uma qualificação adequada da população para poder haver esse desenvolvimento necessário da região do Campo Grande. Cecílio, você mora aí na região, né? Como que foi o impacto da pandemia, que você falou de empobrecimento, na população da região do Ouro Verde e do Campo Grande? Quais são os prejuízos, na verdade, que você observou? Teve fechamento de comércio, muita gente desempregada, como que está isso? Sim,
Os maiores prejuízos, Rose, é justamente no fechamento de pequenos comércios, onde empregava ali a família, mais 2 ou 3 parentes. Isso teve um impacto significativo. Outro impacto grande é que, com o desemprego, ele atinge as camadas mais humildes, e aqui, então, o impacto certamente é muito maior. Num estudo que a gente recebeu da professora da PUC, ela aponta que há, nos últimos 10 anos, cerca de 17% da população residente na região do Campo Grande teve um empobrecimento grande. E, entre estes 17%, nós temos um público que ela faz um recorte muito bacana das mulheres jovens. Mulheres jovens estão sofrendo um impacto muito grande nesse período. E pessoas que às vezes não conseguem sequer acessar os programas sociais da prefeitura, que não são muitos, não são suficientes, é evidente, mas mesmo estes poucos, às vezes, essa população não consegue acessar esses programas sociais. Então, é um problema que o município como um todo precisa se debruçar. Estou dizendo que é só a região do Campo Grande, nós temos a região do Ouro Verde e outras regiões da periferia da cidade que também padecem com esses problemas. Mas é preciso, sem dúvida nenhuma, um olhar atencioso do prefeito, sua equipe e também das universidades, dos estudiosos, para que a gente tenha uma cidade menos desigual. Nosso sonho é que a gente possa chegar a um momento onde todos tenham o suficiente e consigam sobreviver. Hoje, infelizmente, na região do Campo Grande, tem muita gente passando fome. Ô, Cecílio, a gente viu a Prefeitura, Sebrae e vários desses organismos se juntando para oferecer cursos técnicos online. É uma infinidade mentira, porque infinidade é só número, né? Mas é um monte de oportunidades de qualificação. Essas oportunidades têm sido aproveitadas pelo pessoal da região do Campo Grande? E outra coisa, assim, que trabalho vocês fazem, você enquanto vereador, para divulgar isso e para colocar para as pessoas a importância de, nesse momento, se você estiver desempregado, se qualificar, se capacitar para um próximo momento em que o mercado estiver mais aquecido? Nós temos procurado divulgar, Rose, sim, e Zezé, perdão. E inclusive convidando as comunidades, porque nós temos uma boa relação com a Igreja Católica, onde eu participo há muito tempo, então as comunidades se espalham por toda a região, são cerca de 35, 40 comunidades de base aqui na região, onde a gente procura divulgar essas ações. E essa oferta, né? Não só de cursos, mas também de empregos. Você tem ideia, tem muita gente que me manda currículo, entende? Eu falo, olha, gente, esse não é o meu papel. Por solidariedade, a gente recebe, distribui isso entre os amigos nas redes que a gente tem, e porque quem tem a dor é que deve dizer onde está sentindo, né? Então, é importante essa comunicação. Hoje mesmo, conversando com um comerciante, ele me fez justamente essa reclamação. A comunicação está ainda muito falha, ela é muito aquém. Então, nós precisamos sim, acho que isso é um item que a gente precisa melhorar, esta rede de comunicação interna na região, de tal modo que as oportunidades que aparecem possam ser aproveitadas melhor pela população, não tenha dúvida. Agora, a questão das... Assim, pode ir, Zezé, vai lá. É que me chama a atenção, porque muitas vezes essas vagas levam tempo para preencher, e são pessoal altamente qualificado, são pessoas qualificadas que estão atrás disso, criando, né? E nesse mercado de trabalho, quer dizer, é fundamental você ter capacitação. Sim. Mas, tipo, quando você diz que você recebe os currículos, né? Uma coisa que me surpreende é a gente tem o CEPAT aqui, que funciona, e funciona muito bem. Mas, a mim parece que as pessoas às quais o CEPAT interessaria, elas não sabem nem sequer que tem o CEPAT. Então, onde que a gente está falhando?
Porque esse pessoal tinha que estar aproveitando esse momento, entendeu? Isso me dá uma agonia. É verdade, Zezé. E tem também um outro ingrediente, sabe? Que é a questão das pessoas, às vezes, não terem o dinheiro da passagem para se deslocar até o CEPAT. Entende? Então, além do desalento, tem muitas pessoas que estão nesse desalento. Andou um pouco, distribuiu o currículo, não conseguiu e fica nesse desalento. Né? É preciso a gente... romper, né? Romper esse vício, né? Sim, sim. Mas eu anotei aqui essa questão da comunicação e melhorar essa rede de comunicação, apresentando aí as ofertas que aparecem, tanto do emprego quanto de outros, dos cursos e tudo mais. Existe uma perspectiva do CEPROCAMP construir mais uma unidade aqui na região, nós estamos acompanhando isso, que eu julgo seja importante, e essa parceria com os outros organismos aí de formação, qualificação da população, que quando o sujeito está se preparando, tem uma expectativa, né? Ele cria assim, uma esperança, um ânimo, né, para voltar. Quem vai conversar com ele, e quem vai dar esses cursos, quem vai estar conversando, vai estar jogando ele para cima, ele vai sair energizado positivamente, eu tenho certeza disso. Né? Com certeza. Mas isso tem que chegar para as pessoas. Então, eu acho que tem a questão do valor da tarifa, da passagem de ônibus, que às vezes a pessoa não tem nem para comprar uma comida, não tem como pagar a passagem para fazer para se locomover. Você também tem, Zezé, uma questão que muitos dos cursos, eles são online. Por exemplo, o Sebrae tem uma pancada de cursos que dá para fazer de atualização e tal. Só que às vezes a pessoa também não tem dinheiro para pagar a internet, não tem um computador em casa. Mas e aí, então, sentido, precisa ter uma rede. O trabalho tem que ser melhor, né? Sim, tem que ter uma rede para poder mapear isso. Porque não adianta você só ofertar o curso, você tem que dar condições dessa pessoa de fato acessar, né? Mas tem que ter primeiro, quem vai fazer esses cursos, apontar as dificuldades. Porque só assim a gente consegue ir resolvendo, e você vai resolvendo as coisas por etapa, entendeu? Mas tem que ter alguém que tem diagnóstico, senão agora, verdade. Cecília, uma outra questão que a gente teve afetado pela pandemia foi a questão da saúde, né? Nós tivemos aí muitas pessoas, cirurgias canceladas, eletivas canceladas, atendimentos de outras enfermidades, e a região do Campo Grande e do Ouro Verde tem o Hospital Ouro Verde, que vocês acabam utilizando, tem muitas unidades de saúde, mas a prestação de serviço sempre acaba tendo um problema por conta do acesso também. Como que vocês estão avaliando, e se já há alguma demanda do próprio gabinete, do próprio mandato, para conversar com o poder público no pós-Covid? Porque a gente vai ter os sequelados, nós vamos ter aí uma grande demanda reprimida. Como que está sendo essa conversa com o poder público? Olha, Rose, nós estamos sim procurando, tem vários apontamentos, inclusive nós apresentamos um relatório ao prefeito, nós solicitamos uma reunião com ele, fomos recebidos pelo vice-prefeito, entregamos a ele a bancada, vários apontamentos nessa questão. O pós é sempre um dilema, né? Porque não se sabe exatamente quando a gente vai superar de fato a pandemia. A gente observa aí a vacinação andando, mas com altos e baixos, enfim. De todo modo, nós temos a saúde como uma prioridade e entendemos que esse talvez seja o principal problema da cidade, não só em função da pandemia, mas também porque nós temos um déficit muito grande de trabalhadores na rede municipal de saúde. Nós temos várias reclamações da população que espera mais de 8, 10 horas para ser atendido. É muito complicado isso, tanto nos pronto-socorros quanto nos hospitais também. E a gente vê muito, assim, a gente está vendo com muita preocupação isso. Nós, além desse relatório que nós apresentamos, também nós já cobramos o secretário uma reunião para discutir o passo a passo do retorno às cirurgias eletivas, aos exames que estão represados, né? O plano que eles têm para este retorno, além do pós-pandemia, mas ir abrindo uma outra janela onde
onde possa ir andando esta fila, esse represamento que tem, inclusive no centro de saúde, o agendamento das consultas. Então, muitas unidades não estão fazendo agendamento de consultas. Então, é preciso que isso seja retomado de alguma maneira, de forma planejada, é evidente, mas eu percebo que o município enfrenta um sério problema por falta de mão de obra. Os médicos, principalmente na periferia, são muito poucos que querem vir trabalhar no Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de saúde e mesmo nos pronto-socorros, tanto aqui quanto no São José, próprio Anchieta também. A demanda é muito grande. Enquanto se trabalha na saúde com uma equipe reduzida, o médico tem que se virar nos 30, né? E aí ele não vai deixar um hospital onde tem um conforto maior, tem uma equipe completa que possibilita ele fazer o trabalho com qualidade para vir se expor na periferia da cidade. Então, esse é um grande desafio para o município e que a gente tem acompanhado, cobrado insistentemente. Na tribuna a gente tem feito várias denúncias sobre isso, mas as respostas que a gente tem recebido do secretário de saúde e do presidente da Rede Mário Gatti são ainda tímidas para apontar esse pós-Covid e este planejamento para fazer andar essa fila que a gente tem absurda, tanto para cirurgias eletivas quanto para os exames e aí todos os procedimentos necessários para o atendimento adequado à população de Campinas. A gente sabe que tem um problema de financiamento, né? O governo federal diminui recursos para a saúde, a gente sabe também que a inflação na saúde é muito maior do que a inflação que a gente tem para os outros itens, que já é uma inflação enorme, né? Então, a gente vê com muita preocupação essa questão. Uma coisa que a gente tem cobrado também é a ampliação das unidades de saúde, né? Que tenha construção de unidades de saúde mais próximas da população. Tem aqui, por exemplo, na região do Campo Grande, a construção do Centro de Saúde Sírios e Cosmos, que é uma cobrança que a gente vem fazendo junto com a população há muito tempo. A construção do Centro de Saúde do Campina Grande, que também é uma população distante, né? Acho que no limite ali do município, que tem o atendimento precário numa casa. A prefeitura vem trabalhando com essa perspectiva de construção dessas unidades de saúde. Agora, além da construção, é evidente que precisa ter gente para atender, precisa ter insumo, precisa ter remédio, né? Que é um desafio que está colocado. Mas, gente, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a considerar que está acontecendo, ontem mesmo o governo do estado anunciou o atendimento online em várias unidades de saúde do estado, na Grande São Paulo e também no Vale do Ribeira, e obviamente isso daí vai chegar aqui em Campinas num momento próximo. Qual que é a tua avaliação, Cecílio, para essa modalidade de atendimento que chega com força na saúde pública? Em Indaiatuba, segundo o prefeito lá, é um sucesso os atendimentos virtuais. Isso deve dar uma melhorada no quadro ou você não acredita nisso? Possivelmente, Zezé. Temos que considerar o que foi levantado aqui da questão do uso da internet, né? Nem todos têm, às vezes usam ali o WhatsApp mal, e às vezes a falta de conexão com a internet pode ter problemas com relação a este atendimento online, as consultas online aqui. Tem uma experiência que eu julgo bem interessante no Centro de Saúde de Integração, ali no Castelo Branco, e o coordenador da unidade, logo no começo da pandemia, ele implantou, não é o atendimento como está sendo previsto, aí que vem chegando, mas algo semelhante a isso. Agora, é preciso que tenha uma equipe de saúde da família bem organizada, bem coordenada, e agentes comunitários de saúde que conheçam o território, que saibam lidar com a população, entende? Porque não basta o médico ligar para a pessoa ou fazer ali a consulta online. É preciso estabelecer vínculo, senão estas pessoas elas não vão aderir ao tratamento, elas não vão acreditar mesmo naquilo que está sendo feito, entende? Então, eu penso que o Sistema Único de Saúde das unidades básicas do município precisa de uma reestruturação significativa em Campinas. E precisa que o prefeito, que é médico,
bote energia e dê condição para a equipe se organizar. E ouça também as equipes, os trabalhadores, porque a gente tem recebido muitas reclamações e que as coisas vêm de cima para baixo. Quem está na ponta sabe o que é necessário, sabe como fazer. Então, precisa o prefeito dar ouvido para estas equipes que estão lá, né, trabalhando no dia a dia, enfrentando vários problemas. Porque, às vezes, quem diz o não é o prefeito, não é o secretário. É o agente comunitário de saúde, é o recepcionista da unidade básica de saúde que recebe o povo. Então, estas pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser escutadas, né, para poder reorganizar, replanejar o atendimento na saúde do município. Pose? Não, para mim está tranquilo. Ok, então. Pro intervalo também. Temos. Cecílio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e eu espero que a saúde online ajude, espero que as pessoas sejam mais informadas para elas poderem se colocar numa posição futura melhor. Muito obrigada, Cecílio. Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Obrigado pelo espaço da gente discutir essa problemática do Campo Grande a partir dos estudos levantados pela comissão. Me comprometo aqui com vocês de encaminhar o relatório para vocês darem uma olhada com mais detalhes, e me coloco à disposição para a gente voltar a conversar, se vocês assim desejarem, tá bom? Joia, obrigada, viu? Bom dia para você. Bom dia, tchau, tchau. Bom, gente, então vamos para o intervalo, coisinha rápida e voltamos já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Miguel 900 Burnier com boas condições, motorista não encontra dificuldades na passagem pela Lagoa do Taquaral, também são boas as condições no Balão do Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima e pela Júlio Prestes. Lubrificantes Mobil a granel, a maneira inteligente para completar ou trocar o óleo do seu veículo com muito mais economia. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai falar sobre reforma eleitoral votada ontem pela Câmara dos Deputados. Bom, a gente ficou livre do Distritão, que era um negócio que estava todo mundo apavorado com essa possibilidade,
Mas pela Câmara volta aquela história de coligação proporcional, de você botar 20 partidos juntos para eleger vereador e deputado e tudo mais. Isso daí é para enterrar a tal cláusula de barreira que definia aí que você tinha que ter um mínimo de votos, né, para poder continuar recebendo fundo partidário e tudo mais. Rose, como é que você viu isso ontem? Pois é, eu acho assim, Zezé, que o Distritão, na verdade, era só uma cortina de fumaça para as mudanças que eles fizeram ali, que foram muito nocivas para a gente, né? Ok, o Distritão ninguém queria, aí você volta proporcional, que é aquela história de você eleger, somar os votos, pega os votos dos partidos, vai distribuindo as cadeiras de acordo com os votos, e você vai trazer um monte de gente que não teria condições de ser eleito. Mas o que me deixou preocupada é que a PEC, se ela for aprovada em segunda instância, como ele está, vai deixar de ser crime eleitoral o uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas e até boca de urnas, Zé. E o transporte irregular de eleitores também vai deixar de ser crime. Ou seja, a gente tem a questão, por que os comícios acabaram? Por conta da questão do dinheiro, daquela história das campanhas ricas. Eu me lembro aqui em Campinas, há muitos anos atrás, quando ainda tinha comícios, que as campanhas que tinham mais dinheiro traziam artistas que eram, assim, muito ricos e traziam artistas que podiam pagar. Então, aquelas campanhas, elas tinham um depósito de dinheiro, um gasto de dinheiro muito superior àquele outro candidato que não tinha tanto dinheiro. Então, havia um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande dentro das campanhas. E os comícios acabaram justamente por conta disso. Obviamente, não está liberando, mas vai deixar de ser crime. Em deixando de ser crime, se tornando só uma infração, eu acho que comício é uma infração civil, o comício não volta, mas, por exemplo, o transporte irregular de eleitores, isso, Zezé, vai voltar. A boca de urna, que já é proibida, é crime. O povo já faz, mesmo sendo crime. Quantas vezes, em toda eleição, a gente tem prisão de gente fazendo boca de urna, Zezé? Toda eleição, quando é crime. Eleição. Exatamente. Agora, sendo só uma infração civil, isso vai meio que as pessoas, os candidatos e os políticos vão entender meio como se tivesse liberado novamente. Então, isso é ruim. Outra coisa que eu acho que é bem complicado é que a reforma eleitoral está reduzindo de 5 para 2 anos o prazo de análise de prestação de contas. E se a Justiça Eleitoral não fizer isso em 2 anos, vai se extinguir o processo, se extingue e também permite que os partidos entreguem documentos, Zezé, sejam apresentados em qualquer momento da prestação dessa conta. Porque hoje, quando o partido entrega a prestação de contas, ela já tem que anexar todos os documentos. E agora está permitindo que se faça isso. E o que eu acho é que uma coisa assim que é bem complicado é que o dinheiro, né, as despesas poderão ser utilizadas para qualquer tipo de interesse partidário conforme deliberação da executiva do partido político, ou seja... E é quem define que vai gastar o dinheiro. Exatamente. E aí você vai poder... Porque hoje você, por exemplo, compra de imóveis, jatinhos e carros de luxos são punidos, não é permitido. Com essa mudança que eles fizeram ontem na lei, isso vai poder, pelo que eu estou entendendo, vai poder ser feito, Zezé. Olha que loucura. Então, aquele dinheirão... Pode ser feito. Então aquela... Deliberou, está pronto. Está pronto. Então, aquela dinheirama com o nosso imposto de renda, né, que a gente paga com nossos impostos, que ficou em 4 bilhões, Zezé, a semana passada eu não foi definido ainda, né? Não foi definido, 5.700, com possibilidade de aumentar 4. mais. Segundo o Estadão, hoje, Nossa. O dinheiro para os partidos deve chegar a 7 bi, contando o fundo eleitoral e ainda o fundo partidário. Olha, porque eles querem a volta de propaganda em TV e rádio, que já impacta, e vão reajustar o valor do fundo partidário para 2022. Somando tudo, a gente está falando em 7 bilhões de reais para
segundo os partidos, e isso é de A a Z, de esquerda a direita, financiar a democracia, porque a democracia é cara. Nossa, Rose, eu fico passada. Demais, né? Eu acho o seguinte, eu acho que daqui a pouco, ao invés de procurar emprego, montar empresa, monta um partido. E aí você abocanha. Muita gente já faz isso, Rose. Né? Monta um partido, tem muita legenda. Tem muita legenda que não representa ninguém. Sim. A não ser os próprios donos do partido. Sabe, você tem o quê? 27 legendas no Brasil hoje? 34. 34. Meu são 34? Deus, A última vez que eu tinha visto era 34, mas eu não tenho certeza. Mas não tenho certeza. Tenho certeza também. Aí você tem... Existe 34, vamos usar o seu número. Existe 34 filosofias, ideologias para justificar essa coisa absurda. E no fim a gente sabe que a coisa quando desemboca em 4, 5 legendas que têm significado. Zezé, deixa eu só dar uma notícia aqui. O Tarcísio Meira acabou de morrer. Com 85 anos, vítima de Covid, né? Nossa, eu acho que é um dos atores mais importantes, né, Zezé, da telematurgia brasileira, né? Eu me lembro de novelas que eu assisti com ele e que coisa, né? E é um homem, assim, muito digno, né, Zezé? Eu nunca vi nada dele que pudesse desabonar-se. É um negócio, assim, tão incrível no meio artístico. Não estou condenando ninguém, nem sendo moralista, não é isso. Mas é que ele ele ultrapassou, né? Ele sobreviveu, teve um casamento ali longevo com a... Como ela chama a mulher dele? A Glória Menezes, né? Coisa incrível, né? E foi Covid, viu, gente? Foi Covid. Eles tinham tomado as 2 doses da vacina, mas se contaminaram. E é isso. Existe a vacina, ela tem um percentual de garantia que ela te dá, mas a cobertura nenhuma. Não é 100%, né? Mas tem que tomar, gente. Porque é por conta da vacinação que a gente está tendo aí uma redução, né, às vezes de casos, se bem que agora estou começando a ficar assustada de novo com a história da Delta, que já está mostrando as asinhas, né, mas de qualquer jeito, a vacinação, ela tem permitido que nós tenhamos nós tínhamos 40 leitos, acho que é 40 leitos no SUS, em Campinas, para leitos Covid, que, meu Deus, a gente não... Olha, fazia muito tempo que a gente não tinha uma informação como essa. E isso só é possível por conta da vacinação. Então, é necessário tomar a vacina, eu acho super importante. As 2 doses, gente, uma dose não adianta nada, 2 doses da vacina, e muito provavelmente essa vacina vai ser anual, a gente vai ter que tomar como a vacina da gripe. A vacina da gripe ainda é só para idosos, mas essa aí vai ser para todo mundo anualmente. Essa é a impressão que eu tenho. A minha filha vai tomar, a Luísa vai tomar semana que vem, quarta-feira que vem. Tem 18, né? Conseguiu agendar. Conseguiu. Abriu ontem agendamento. Aí ontem ela me falou, mãe, marquei para quarta-feira. Aí quarta-feira já vai estar com a vacina no braço. Aí com isso, aí aqui em casa, os 3 vão estar vacinados pelo menos com a primeira dose. Eu devo tomar a segunda dose, acho que a semana que vem, que eu preciso reagendar a minha, porque eu tinha feito lá no CAIC, e o CAIC fechou, né? Então eu preciso só reagendar o local. Mas eu vou tomar a segunda dose semana que vem. E espero que não tenha reação, né? Porque a primeira vez eu tive. Você não teve nada de reação, né, Zezé? Fiquei até triste, porque eu falei, agora vai dar para folgar um pouco, vou ficar deitada, recuperando da vacina. Nem isso você teve condições. Cara, nem dor no braço eu tive, nem dor. Aí depois eu falei, mas será que me aplicaram mesmo? Eu vi a moça me aplicando, eu vi. Aí me mostrou a dose, depois me mostrou a seringa vazia. Então eu tomei. Nem você é forte igual um touro, Zezé. Você parece um touro. Pelo amor de Deus. A única doença que eu já vi nesses anos todos que eu convivo com você é dor de garganta, né? Que você tem, né? Garganta, eu tenho. E gripe, mas fora isso, eu nunca vi você doente. É incrível. Nem dor de cabeça você tem?
Não tenho também, graças a Deus. Pois é. Ai, gente, que loucura. Bom, Rose, mas vamos lá, continuemos, porque você acha que no Senado, ontem o Rodrigo Pacheco disse que não há consenso no Senado para votar esse pacote. Esse pacote, né, de reforma eleitoral votado ontem na Câmara, e vão ter mais destaques que vão estar sendo votados hoje. Tem que estar aprovado até outubro para poder entrar, valer já para as eleições de 2022, isso. Você acha que tem alguma possibilidade do Senado segurar isso daí? Eu acho que vai depender muito dos partidos, né? Não tem consenso, pode não ter, mas se os partidos fecharem questão, porque muitas dessas mudanças que aconteceram ontem, você veja que o Lira colocou de última hora, né, Zezé? Essa votação ontem... Era para ser hoje. Era para ser hoje, ele antecipou. Aí ele foi para surpreender, é sempre o Lira é uma surpresa a cada dia, né? Pois é. Então, eu acho assim, que pode não ter consenso hoje, mas pode se construir. Porque, no fundo, Zezé, essas alterações que foram feitas, elas beneficiam apenas os partidos. Você percebe? São apenas eles. Então, é de interesse deles. E se os políticos que estão lá porque eles estão filiados em um partido, vai ter consenso e vai votar. Entendeu? Não tem muita mudança. É igual a história do fundão, sabe? A maioria, aquela história, depois a gente ainda tivemos que ter que escutar deputado dizendo, eu não votei pelo aumento do fundão, quando ele tinha a possibilidade de votar aquele destaque que o Novo apresentou, pedindo para retirar o aumento do fundo, e todo mundo ficou na dele, ficou quietinho, ficou lá, sabe? Então votou sim, sinto muito, mas votou. Porque se não quisesse votar, teria dito, não vou votar favorável ao destaque e vou tirar o destaque. Então eu estou cansada, sabe, dessa hipocrisia desses políticos, Zezé? É muita hipocrisia para o meu gosto. Querer fazer e ainda passar como fiz, eu não tenho culpa, né? E a gente que é louco, que nós que estamos fazendo a interpretação errada da matéria. Não, você não está entendendo, eu não votei, mas você podia ter votado pelo destaque. E se você tivesse votado pelo destaque, esse aumento desse fundo não teria acontecido. Gente, é absurdo. Mas aí eu poderia prejudicar a lei de diretrizes orçamentárias. Se eles não é que eles falaram? Se eles quisessem, todos teriam... Não, gente, nós vamos tirar esse destaque. Nós vamos votar favorável, vamos tirar essa história do fundão aqui, desse aumento da verba, e vamos votar o resto. Gente, para com essa hipocrisia, né? Com esse cinismo. E depois a gente fica doida. Sabe? A gente não aguenta, mas fala a verdade pra gente. Mostra a cara. Nós estamos precisando disso. Rose, bom, Flor de Lis ontem, então, caçada, né? Pois é, né? Ainda bem, né, Zezé? Demorou, né? Já era para ter acontecido, foram enrolando. E aí ela falando para os deputados que ela seria no discurso dela, né? Dizendo que ela não sabia como eles iam deitar com a cabeça no travesseiro, porque ela vai ser inocentada pelo júri e depois eles tinham que respeitar o voto que o eleitor deu nela, né? Ai, Zezé... Teriam dado? Não. A questão é, teriam dado? Não teriam. Se soubesse de tudo isso que aconteceu, não teriam dado voto. Ela foi a 5ª deputada, né? Mas votada pelo estado do Rio de Janeiro, muito bem votada, mas estava ligada com essa força da religião, da igreja evangélica, né, Zezé? E quando, meu Deus, e quando você começa a ouvir as histórias, é horripilante, é horrível. Horripilante, você fala. Teve um filme mostrando, né, e glorificando o trabalho da família toda, inclusive do marido que morreu. E aí, quando você vai ver assim, a entranha, meu Deus, coisa podre, Santa Maria, você fala, Jesus. Então, eu acho que os deputados até demoraram demais para votar, né? E ela foi tentando... Mas o Lira ontem tentou dar um trambique. Em vez de votar o relatório, ele votou um outro procedimento que poderia puni-la de forma menos grave do que a cassação, menos forte do que a cassação.
E aí acho que os próprios deputados falaram o quê, né? Eu me sujo quando eu me sujo por muitos, por só essa daqui não vale a pena. Eu acho que eles pensaram isso, porque limpinhos eles não são, né, Rose? Não, mas o Lira é uma coisa de doido mesmo, né? Você fica assim, você fala, meu Deus. Mas ele deve ter feito isso sabendo que o plenário não iria concordar com ele. Mas foi isso, Zezé, eu acho que foi uma votação esperada, o resultado, né? Não tinha como não ser desse jeito. Achei o discurso dela fraco, e os argumentos, achei isso fraquíssimo. Emocional. Isso, tentou apelar, né? Fazer aquela coisa, assim, manipulativo, mas não acho que teve, não teve efeito, né? Mas eu achei assim, mesmo quem ouviu, quem assistiu, não se comoveu, entendeu? Porque você fala, nega, é o seguinte, a gente sabe que dava você... pra sentir verdade, não dava pra sentir verdade. Nenhuma verdade. Eu acabei de falar uma palavra aqui que, segundo a minha filha, é politicamente incorreta. Então, já peço desculpas de antemão. Qual, hein? Eu falei, nega. É porque é uma coisa que a gente é acostumado a falar, né? Negona, neguinha, né? Mas agora você não pode falar. Então, tô retirando a palavra. Bom, Rose... Eu tô igual eu tô dando risada, eu me lembrei do menino, do Henrique, né? Você não pode nem falar para a pessoa lá nos Estados Unidos, nossa, você é bonita, porque já é assédio. Pelo amor, ele tá com medo, Henrique. Tá. Então, mas a gente tá ficando, né? Assim, você começa a ficar tão assustado que tem coisas que você falava e você começa a ter que repensar por conta desse racismo estrutural. E é bom por um lado, mas por outro você fala, meu Deus, mas eu não sou, né? Mas aí você tem que ser... Mas é bom. Mas eu falo negona, neguinho, negão. Eu também falo pra minha filha, né? Você fala assim, ô nega, você tá achando o quê, né? Então você vai, mas vamos mudar, né? Acho que isso é importante. A gente vai mudar. Se essa é uma questão, é uma questão pra gente também. Exatamente. Bom, e ontem a gente teve a Câmara, vou te contar, hein, filha? Bom, trabalhando aí bastante e aprovou ontem a reforma trabalhista, tem que ir para o Senado, né? Não é uma coisa que está resolvida, mas mudou bastante essa reforminha trabalhista, né? Você não quer falar o que mudou? As principais mudanças, Rose, são: cria uma modalidade de trabalho sem direito de férias, 13º e FGTS. Cria outra modalidade de trabalho sem carteira assinada, é o REQIP, e sem direitos trabalhistas e previdenciários. O trabalhador recebe uma bolsa e vale transporte. Cria programa de incentivo ao primeiro emprego, o Priori, para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. O empregado recebe um bônus no salário, mas seu FGTS é menor. Reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias. Adivinha quais? Quais? Nós, né? Bom, então, são bancários, jornalistas e operadores de telemarketing, entre elas. Tá? Aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros, restringe o acesso à justiça gratuita em geral, mas não apenas na esfera trabalhista. Proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados e dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo. Isso daqui está no UOL, mas assim, eu pretendo ler em outros lugares também para entender exatamente tudo isso. Eu dei uma lida, o que eu tenho visto é muita crítica em relação a essas mudanças, né? Assim, eu não vi ainda, o único elogio que eu vi foi em relação a essa história do juiz não poder cancelar acordos extrajudiciais entre empresas e empregados. A única coisa, o restante, todo mundo sentando a cuia, porque você está perdendo muitos direitos trabalhistas. Num primeiro momento, Zezé, eu achei terrível. Eu consigo entender que a mudança é para poder gerar novos postos de trabalho, mas você não pode gerar novos postos de trabalho criando uma situação, precarizando os direitos dos trabalhadores. Isso é terrível, terrível. Então, assim, num primeiro momento, eu fiquei assustadíssima com essa reforma, achei péssima,
nem sabia que eu estava no meio da história das horas extras, mas só de olhar pelos coleguinhas, de uma forma geral, eu já tinha achado péssimo. O que eu acho que vai acontecer? Vai judicializar. Até a semana que vem, Zezé, eu vou convidar alguém do Ministério Público do Trabalho aqui de Campinas para poder falar sobre isso com a gente, mas eu acho que vai acabar judicializando, não vai ter jeito. O Ministério Público do Trabalho, o pessoal não vai deixar isso passar. Quer dizer, pode passar na Câmara, mas vai acabar suspendendo na Justiça. É o que eu imagino. É bastante complicado. Acho que a gente tem que ouvir, sim, pessoas que entendam melhor disso. Mas não é lei ainda, é uma proposta do governo aprovada pelos deputados que tem que ser votada pelos senadores também. Vamos ver. E amanhã eu vou trazer aqui, o Dória também está tentando dar uma sacudida aí no funcionalismo público, uma série de alterações, um pacote que os servidores estão desesperados, mas a gente fala desse pacote amanhã. Tá bom. E, Rose, agora a gente tem que ir embora, então, né? Precisamos ir embora. Beijo, beijo tchau. Para todo mundo. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui às 10 horas. Hoje, beijo, tchau. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer.